ao passo que as fórmulas os fazem rir e provocam-lhes a cólera e a impaciência. É preciso, portanto, cansá-los, mostrando-nos mais pacientes do que eles. Algumas vezes acontece que a subjugação aumenta a ponto de paralisar a vontade do obsedado ou obsediado, e de se não poder esperar da parte deste nenhum concurso sério. É nestes casos, sobretudo, que se torna mais séria a intervenção de terceiros, tanto por meio da prece, como pela ação magnética. A força, porém, desta intervenção depende do ascendente moral que possam exercer sobre os obsessores. Os que vierem em auxílio dos obsedados, porque se não valerem mais que aqueles, a sua ação será estéril, ou seja, inútil. E prossegue Kardec. A ação magnética, em casos dessa natureza, tem por fim mudar o fluido do obsedado por outro melhor e separar-o do mau espírito. O magnetizador deve ter o duplo fim de opor força moral e produzir no paciente uma espécie de reação química, servindo-nos de uma comparação material, expelindo por meio de um fluido outro fluido. Assim, não somente ele consegue um deslocamento salutar, como ainda pode dar força aos órgãos enfraquecidos da pessoa obsediada por uma longa e muitas vezes vigorosa compressão. Compreende-se, prossegue Allan Kardec, aliás, que o poder da ação fluídica está na razão não só da energia da vontade, do querer e da fé, como principalmente na qualidade do fluido desenvolvido e, segundo temos dito, esta qualidade depende da instrução e das qualidades morais do magnetizador. Daí se conclui que um magnetizador comum, agindo maquinalmente, pura e simplesmente para magnetizar, pouco ou nenhum efeito produz. É indispensável um magnetizador espírita, ou seja, um médium, que haja com conhecimento de causa e com intenção, não de produzir o sonambulismo ou a cura orgânica, mas de obter os efeitos que acabamos de descrever, ou seja, os efeitos da desobsessão, meus queridos irmãos. E Kardec prossegue ensinando-nos que, além disso, é evidente que uma ação magnética dirigida nesse sentido só pode trazer vantagens no caso de uma obsessão ordinária, porque então, se o magnetizador é auxiliado pela vontade do obsediado, ou seja, do obsedado, o espírito conta dois em vez de um adversário. É preciso notar que muitas vezes se atribui aos espíritos maléficos fatos de que não são causa, uns estados mórbidos e outras aberrações que se atribuem a motivos ocultos são devidos simplesmente ao espírito do próprio indivíduo, ou seja, do próprio
da própria pessoa, né, do espírito encarnado, digamos assim. E Kardec prossegue dizendo: as contrariedades que se concentram, os pesares causados por amor, principalmente, dão ensejo a atos excêntricos. Seria erro levá-los à conta de obsessões. Pode muitas vezes ser obsessor de si próprio, certo? Porque é bom que se diga aqui, meus irmãos, e eu farei agora uma parte para dizer que essa questão das obsessões nós aprendemos dentro da doutrina espírita e através principalmente do grande espírito codificador, né, o codificador Allan Kardec, que existem inúmeras formas de obsessão. Existe a obsessão do espírito desencarnado para o encarnado, do encarnado para o desencarnado. Existe obsessão entre dois espíritos desencarnados. Existe obsessão entre dois espíritos encarnados. Existe a auto-obsessão, que é o que foi dito aqui, né? Então, são inúmeras formas de obsessões. Existem também as obsessões de manada, digamos assim, que vêm muitos espíritos e encarnam em muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, prosseguindo aqui no texto de Allan Kardec, ele vai nos dizer que devemos acrescentar, finalmente, que certas obsessões contumazes, sobretudo de pessoas de merecimento, fazem parte, algumas vezes, das provas em que se acham na vida. Aí ele até coloca entre aspas. Às vezes acontece que a obsessão, quando simples, é uma pena imposta ao obsediado, que deve trabalhar pelo melhoramento do obsessor, como um pai pelo filho viciado. Ponto, fecha-se. E aí ele prossegue. Deve-se reportar, por exemplo, para maiores esclarecimentos ao livro dos médiuns, né, a respeito desses tópicos. E ele prossegue dizendo que a prece é geralmente um meio poderoso para ajudar os obsediados. Mas a prece de palavras pronunciadas com indiferença, sem o coração científico, como fórmula banal, não é aquela que pode valer para casos dessa natureza, mas sim a prece ardente, que seja ao mesmo tempo uma espécie de magnetização, uma prece com fé, com amor, com desejo de auxílio. Pelo pensamento, pode levar-se ao paciente uma corrente fluídica salutar, cujo efeito está na razão da intenção. A prece, ao mesmo tempo que provoca auxílio estranho, exerce ação fluídica. O que uma pessoa só não pode conseguir, muitas unidas em intenção podem alcançar mais facilmente por meio da prece coletiva e reiterada, sendo a ação aumentada pelo. No item 59, Allan Kardec irá dizer que a ineficácia do exorcismo nos casos de possessão está provada por experiência, sendo também provado que no maior número dos casos ele aumenta o mal em vez de diminuir. A razão disso é que a eficácia está sempre no ascendente moral exercido sobre o espírito e nunca em atos exteriores de gesticulação,
de passe, né, de falatório, etc. Certo? Então, Kardec, retornando, ele irá dizer que a eficácia está sempre no ascendente moral exercido sobre o espírito e nunca em atos exteriores, na virtude de palavras ou destinadas. O exorcismo consiste em cerimônias e fórmulas de que se riem os maus espíritos, ao passo que cedem à superioridade moral, ou seja, eles são vencidos pela superioridade moral de quem está agindo ali sobre ele. Veem eles que os que querem dominar por meio impotentes, vê os aparatos com que os procura intimidados. Assim, pois, redobram de força sobre o paciente, como o cavalo velhaco, que lança por terra o cavaleiro inexperto e submete-se quando montado por quem lhe conhece as mãos. Ora, o verdadeiro cavaleiro, neste caso, é o homem de mais puro coração, por ser melhor ouvido pelos bons espíritos. Aqui temos uma outra nota de rodapé, né, de número 34, escrita por J. Herculano Pires, sendo que só vou replicar apenas parte dela. Abre-se aspas. Enganam-se, pois, as pessoas que procuram trabalhos fortes em terreiros de umbanda, etc., sob a alegação de que os obsessores precisam ser afastados por meio da força. A única força que os pode realmente afastar é a força moral. O tratamento da obsessão é, antes de tudo, uma evangelização. O perispírito do obsediado, como diz Kardec, foi dominado pelo do obsessor, como a umidade penetra a roupa. E só a doutrinação paciente e caridosa conseguirá livrá-lo dessa impregnação viciosa. Ponto, fecha-se aspas. No item 60, Kardec nos fala que o que faz um espírito a um indivíduo, muitos espíritos o podem fazer a outros tantos simultaneamente. É onde está o caráter epidêmico das obsessões. Uma nuvem de maus espíritos pode baixar sobre uma localidade e ali manifestar-se por diversos modos. Foi uma epidemia desse gênero que apareceu na Judéia no tempo do Cristo, que por sua imensa superioridade moral tinha sobre os demônios, os maus espíritos, tão grande autoridade, que bastava mandar que se retirassem para que eles lhes obedecessem. Jesus não recorreu a sinais ou fórmulas. No item 61, Kardec irá nos dizer que o Espiritismo é fundado na observação dos fatos resultantes das relações entre o mundo visível e o invisível. Esses fatos, sendo naturais, têm se produzido em todas as épocas e abundam principalmente nos livros sagrados das religiões, porque eles serviram de fundamento para a maioria das crenças. Por não os terem compreendido, deram os intérpretes diversas explicações a passagens obscuras do Antigo e do Novo Testamento. O Espiritismo, conhecendo a causa dos fenômenos, vem dissipar essas obscuridades. Fazendo outro à parte, replico aqui a nota de número 35, por J. Herculano Pires. Disse ele: esta afirmação de Kardec
vem sendo confirmada pelos depoimentos de numerosos clérigos e teólogos que se entregaram à pesquisa psíquica. De especial importância, o livro do venerando Haraldur Nielsen, professor de teologia da Universidade da Islândia, tradutor da Bíblia para o islandês por incumbência da Sociedade Bíblica Inglesa, intitulada O Espiritismo e a Igreja. A Edicel lançou uma tradução de Francisco Clores Werneck, autorizada pela viúva do autor, senhora Adalbe Jorge Nielsen. Não menos interessante é o livro do venerando Toniel Mota, Temas Espirituais, em que o saudoso pastor e escritor, embora acusando o espiritismo, revela os resultados positivos de suas experiências mediúnicas. O venerando Nielsen é mais claro nas suas conclusões e chega mesmo a declarar que os fenômenos mediúnicos lhe permitiram melhor compreensão de muitas passagens da Bíblia e dos Evangelhos. Retornando agora ao texto, Kardec, aliás, ponto final, né? Ponto final, fecha-se aspas. Então, queridos irmãos, vamos parar por aqui. Porém, é preciso pedir-lhes um gesto de caridade, no sentido de que vocês compartilhem esse vídeo com pessoas de seus contatos, para que mais e mais pessoas simpáticas a essa doutrina consoladora possam dispor desses ensinos de luz. De coração, agradeço a todos que se dignaram a assistir este vídeo ou a ouvir seu áudio até o fim. E rogo ao boníssimo Pai Criador que nos abençoe e proteja a todos.